Seguinte, a Isabela Boscov da Emília Pérez. No caso, a nossa Sofia Carla Gaston. E ela fez isso de uma maneira tão refinada, tão elegante, tão superior a tudo que a gente já viu na vida, porque só a Isabela Boscov consegue fazer isso. Que eu falei, eu acho que eu preciso dar minha contribuição para tudo que ela disse, porque é muito importante. Então, vamos ver o que ela falou? O pessoal vem me pedindo há algum tempo aqui nos comentários que fale de Emília Pérez. E se eu não falei até o momento, não é porque eu quisesse fazer charminho, não. É porque eu estava tentando tomar pé. Há 30 anos eu cubro cinema e eu nunca vi nada parecido sequer acontecer numa campanha para o Oscar. Eu sei que Cara, isso é verdade. Mano, acho que desde que o primeiro Oscar que eu acompanhei, inclusive a gente vai acompanhar o Oscar esse ano também ao vivo, nunca teve uma treta, uma polêmica tão grande igual tá tendo envolvendo, né, Emília Pérez e a Carla Sofia Gaston, porque, mano, tá bizarro, isso tá pegando proporções que tá saindo da bolha do Oscar. E eu acho que vai piorar, tá? Porque se o Oscar deixar a Emília Pérez ganhar alguma coisa, eu acho que muita gente vai cancelar o Oscar esse ano. as pessoas estão com muita raiva por causa das acusações desleais e falsas que aquela Sofia Gascon fez a Fernanda Torres, ou supostamente a equipe da Fernanda Torres, de que estariam tentando mover uma campanha de ódio contra ela. A gente sabe que isso é completamente falso. Alguns dias antes, a Fernanda Torres tinha gravado um vídeo de apoio à Carla Sofia Gascon. E sim, os tweets dela sobre assuntos variados que andaram descobrindo são horríveis. É muito. Aqui eu quero falar uma coisa. Pode não ser uma coisa orquestrada, provavelmente não é. Mas que a internet tá sim indo em cima da Sofia Gaston, não tem como negar. Porque não é só o Brasil, gente, é a América Latina inteira odiando esse filme, odiando essa mulher, odiando tudo que vem que tem um nome. Sério. Tanto que eles até tiraram a Sofia Gaston do pôster de divulgação porque tava começando a cair a bilheteria do filme por causa dela. Mas assim, foda. Muito preconceito contra tudo, contra todo mundo. Mas eu não quero criar mais raiva e me engajar em campanhas de ódio. Respeitosamente, não quero dizer a ninguém como deve se sentir. Ah, mas eu quero, eu quero. Se você teve a infelicidade de ver qualquer um dos tweets, é absurdamente triste que uma pessoa trans, que já tá no meio marginalizado, ter todo aquele ódio e preconceito que essa pessoa está exalando pro mundo. Sério, mano, é contra negros, é contra LGBTs, mano, LGBTs, ela é uma LGBT. É contra imigrantes, é contra latinos, é contra gente pobre, é contra tudo, gente, sério. Ela soltou um tweet na época que teve o Black Lives Matter, falando que na verdade ninguém se importava de fato com o George Floyd que tinha ido de base. Eu fiquei com aquilo. Será que ela não tem TV, não? Mano, foi quase que uma Civil War assim lá. Como que ela me fala uma coisa dessas? E é bizarramente horrível o fato de que ela é uma pessoa que é marginalizada. E mesmo assim, nesse momento, depois de todos os tweets que você vê, é muito claro que ela provavelmente tem um boné do MAGA em casa, sabe? O que não faz sentido nenhum. Mas é aquilo, o fato dela ser marginalizada não significa que ela se veja como marginalizada porque ela tem dinheiro e está num país de primeiro mundo. Olha, mas é triste, viu, ver uma pessoa. Não que a gente não veja isso aqui no Brasil, né? Nossa, nunca vemos uma pessoa de minorias marginalizadas apoiando a opressão contra pessoas marginalizadas. Imagina, né? Não sei de quem estou falando. Se você sabe de quem eu estou falando, coloca aí embaixo nos comentários, mas não sou eu que disse o nome. Mas que é triste, galera. Como deve agir, mas é porque, no meu entender, primeiro, foi exatamente esse tipo de atitude que fez com que a candidatura da Carla Sofia Gascon ao Oscar e, portanto, de todas as outras 12 indicações do filme ao Oscar implodisse. E segundo, porque mais do que tudo, eu tô triste. Emília Pérez é um filme que tem muitos problemas, vou me ater a ele já já, mas
Independentemente de qualquer coisa, era muito significativo, era muito relevante essa primeira indicação de uma mulher trans. Ué? Sumi? Ó, tá vendo, ó? Ó, já tá me cancelando, já tá colocando os bots pra me tirar daqui. Essa Sofia Carla gastou, ela está gastando dinheiro dela, supostamente, para me derrubar. E a Isabela Boscov também. Ao prêmio de atriz principal. Esse está sendo um momento extremamente difícil, um dos muitos momentos extremamente difíceis pelos quais a comunidade LGBTQIA+ está passando, e isso era uma espécie de manifesto por parte da academia de que eles não estão do lado do preconceito, eles estão do lado da aceitação, do acolhimento. E daí eles colocaram uma pessoa. Caramba. E daí eles colocaram uma pessoa extremamente preconceituosa para concorrer em 14 categorias. Caramba, gente, pera, alguém que tá caindo nessa ladainha do Oscar? Porque assim, se eu quero, no momento que realmente os Estados Unidos está passando, assim, acho que pelo pior momento dos seus últimos 100 anos. Eu quero colocar e mostrar que a nossa instituição, que é extremamente pública, televisionada, não tá do lado do preconceito. Seria legal não colocar uma pessoa absurdamente preconceituosa, né, pra concorrer às categorias. E não é como se, tipo, não tivesse um estagiário no Oscar pra ver os tweets antigos da pessoa. E, gente, quando eu digo antigo, não é de 15 anos atrás, que se for de 15 anos atrás, pô, beleza, a gente ainda releva porque o mundo mudou muito. A gente tá falando, gente, de tweets, sei lá, 3, 4 anos atrás. Não é como se a pessoa tivesse passado uma década para mudar de cabeça, sabe? E pelo visto não mudou pelas entrevistas dela. É muito triste que uma tomada de posição tão importante tenha se dado em função de um filme tão problemático. E os mexicanos, principalmente, muitos latino-americanos, mas especificamente os mexicanos, vêm avisando há meses que Emília Pérez é um desastre anunciado. Com aquela preguiça cultural que, infelizmente, não é incomum entre europeus e americanos, todos os avisos Verdade. foram ignorados. Os votantes dos prêmios europeus e americanos preferiram se ater ao aspecto positivo da presença de uma mulher trans interpretando uma mulher trans e deixaram de lado todo o resto. E é em todo o resto que está a imensa complicação, que é Emília Pérez. E é aí que surge o tão famoso gatilho, arma, fogo, gasolina, combustível para que os anti-woke digam que isso é pura lacração. Até porque, galera, o filme, pelo que todo mundo diz, é muito estereotipado e estereotipado de uma maneira muito feia. Eu não vi. Ela vai contar pra gente como é que é o filme, mas eu tô assim. Eu não vi nada de bom vindo desse filme até hoje. Juro. E é um musical, pelo que falam. Pelo que falaram, é um musical, se eu não estou enganado. E eu não vi uma pessoa que gosta de musical falando que esse filme é minimamente aceitável ou razoável. Como já foi amplamente noticiado, Emília Pérez é uma história que se passa no México, mas que tem pouquíssimos atores mexicanos ou de origem mexicana no elenco. O roteiro é assinado unicamente pelo diretor do filme, o francês Jacques Audiard. Nessas horas, a participação de E aqui vem um detalhe, gente. Esse diretor deixou de uma forma ambígua, não. Ele falou de forma bem clara, assim, que as línguas latinas, né, a língua espanhola, a língua portuguesa, o catalã e tudo mais, são línguas pobres. É por isso que não tem muitas pessoas latinas no filme. Alguém avisa pra ele que o português é muito mais rico do que o inglês, do que o francês? um co-roteirista que entenda do assunto sobre o qual está se falando poderia ter sido muito útil. O filme não foi rodado no México, exceto por algumas externas na cidade do México. E, acima de tudo, o filme oferece uma visão altamente ofensiva para os mexicanos daquele que é um flagelo no país, a ação dos cartéis do narcotráfico. Emília Pérez é uma telenovela, e daquelas bem antigas. Não vou dizer que é uma telenovela mexicana, porque, como eu acabei de dizer, o México pouco ou nada tem a ver com esse imbróglio.
A história começa com o Manitas, chefe de um cartel do narcotráfico, convocando a advogada interpretada pela Zoe Saldanha para ajudá-lo naquele que é o desejo maior da vida dele, que é fazer a transição. O ambiente do Manitas, nem preciso dizer, é Tá tirando que é assim que começa o filme. Um chefe de um esquema absurdamente não legal e quer transicionar. Galera, eu não sei vocês, mas a visão que eu tenho é que quando você é um dos grandões, não existe regras pra você. Mano, se não existe lei, tu faz o que você quer. Simples. extremamente violento, altamente machista, de modo que ele vai ter que forjar a própria morte para fazer a transição longe dos olhos de todo mundo, inclusive da mulher dele, o papel da Selena Gomez e dos dois filhos, que vão ter que achar que ele está morto, para assim renascer como Emília Pérez. Alguns anos depois da transição, já vivendo realizada como mulher, a Emília Pérez convoca de novo a advogada. Ela não aguenta mais a distância dos filhos, que estão a salvo ali na Suíça, e quer que eles e a mulher sejam trazidos para a cidade do México. O pretexto, ela vai se passar por prima do Manitas. Olha, na dramaturgia brasileira, pelo menos, tem uns 40 anos que ninguém filma uma cena de novela tão ruim quanto a da Emília Pérez, a tia, recebendo os sobrinhos e a mulher na casa dela. É de ranger os dentes. Bom, nessas, com o coração mais suave que a Emília carrega hoje em dia, ela decide que ela vai tentar fazer alguma reparação às vítimas dos cartéis. Ela foi no Ah, não, você tá tirando. Foi lá, levou de base dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas em nome de dinheiro e poder, ou seja, capitalismo, e depois ela ainda tem uma redenção. Ai, agora que eu tô rica aqui, morando, sei lá, Paris, que eu transicionei, sabe, que eu já tenho uma vida boa, maravilhosa, baseada na ida de várias pessoas para outro mundo. Eu quero ajudar as famílias que eu fiz tanto mal. Ah, não, você tá tirando que essa é a premissa do filme, sério. Nossa, mano, realmente, a Isabela Boscov, ela tem razão, mano, é uma preguiça de fazer um roteiro bom que, olha, instituto para ajudar a encontrar os milhares de desaparecidos e faz um trabalho lindo. Um trabalho lindo que para os mexicanos significa o quê? Vamos tentar colocar a coisa em perspectiva. As estatísticas não são confiáveis, mas a estimativa é de que 500.000 de pessoas, 500 mil pessoas, já tenham sido assassinadas pelo narcotráfico no México. Outras 60 mil, estima-se, estão desaparecidas, o que significa que elas estão mortas também, mas os restos mortais não podem ser encontrados, porque sabe-se lá que destino medonho foi dado a eles. e, gente, vale ressaltar aqui que, por mais que a gente ache que no Brasil a gente tem um problema, no México, a organização ilegal, ela é mais forte que o Estado. Eles são reconhecidamente, mundialmente, como um narco-estado. Não é tipo, ah, aqui a gente tem problema com as facções. Lá não. Lá a facção ou as facções maiores, eu não sei como é, mandam no Estado. Elas têm, mano, ligação íntima, assim. Estima-se que 2 mulheres por dia sumam no México simplesmente porque alguém dessa organização quis. É bizarro. O México tem um problema que nenhum outro país do mundo tem com esse tipo de organização. Os cartéis controlam áreas inteiras do México com uma brutalidade, uma truculência sem precedentes. Exato, é como se todo o México fosse o Rio de Janeiro, galera. Nesse nível. Só que mais explícito. No Rio de Janeiro o pessoal ainda tenta dar uma escondida, assim, mas lá é bem mais explícito. Não são só pessoas que de alguma forma estão ligadas ao narcotráfico que estão morrendo, que estão sendo assassinadas. Nada disso. É imensa a quantidade de cidadãos, crianças, mulheres, gente comum, pega nesse fogo cruzado. Se propondo aqui é que essa personagem ficcional, que tem várias contrapartes verídicas, provavelmente teria assassinado milhares de pessoas no decorrer da sua carreira, possa escapar de tudo que foi feito e ressurgir
de bem com a vida, em paz consigo mesma, com todo o dinheiro que foi acumulado durante a atividade criminosa, sem pagar por nenhum dos seus crimes. E sugere-se, então, que esse esforço de reparação é lógico o suficiente. Em dado momento, a Emília Pérez vai deixar que o eu mais violento dela volte à tona e isso vai culminar numa tragédia. Uma tragédia da qual Emília Pérez vai sair santificada. Não é força de expressão. O quê? Cara, esse filme só piora. Eu nem vi o filme, mas só tá piorando. Não, pera, é uma pessoa que levou um monte de gente de base, um monte de gente de base, que tá vivendo às custas da vida dessas pessoas, que quer se arrepender com o dinheiro dessas pessoas e que ainda é santificada. Gente, o que que esse filme passa? Ele tá querendo passar a lição de moral que o crime compensa? É isso? Eu não tô entendendo. É essa a mensagem do filme? Que é o que tá aparecendo até agora. Nossa, mesmo que a Casa Sofia Gaston não tivesse nenhuma polêmica, o filme pareceu uma bosta. E esse é só um dos motivos pelos quais os mexicanos estão furiosos com o filme. O Jacques Audiard é um cineasta que eu respeitava muito. Ele é autor de um dos grandes filmes dessas duas últimas décadas, desse século XXI, um filme chamado O Profeta. Tem um outro filme belíssimo chamado Dipan, sobre um refugiado tamil na França. E eu tinha ele em muito mais alta conta do que eu tenho agora. Agora não tenho ele em conta nenhuma. Nesse momento, eu estou completamente decepcionada. Outra manifestação da preguiça cultural eurocentrista, estou tentando ser delicada, está no fato de Mano, você é incrível, Isabela Boscov. Você consegue humilhar com tanta elegância. Eu quero um dia ser igual a você. que, numa entrevista, a diretora de elenco deixou escapar, no meio ela tentou ajeitar um pouco a coisa, mas ela deixou escapar que a produção tinha procurado atores no México, mas que os atores mais adequados aos papéis escritos no filme foram encontrados em outros lugares. Ah, qual que é? Que papo para boi dormir. Até parece que no México não tem uma indústria audiovisual super vigorosa. Pior ainda. Verdade, né? A gente tá falando do México, que tem a Televisa, que é uma das maiores produtoras de conteúdo do planeta, gente. Mas a gente tá falando do México, que você teve Maria do Bairro, Alegria dos Rabujos, mano, RBD, Rebelde, a maior banda latino-americana da história veio do México. Mano, como é que pode? Eles daram uma desculpa dessa. E, gente, a Televisa, ela tem o mesmo, assim, nível de poder de produção do que a Globo no Brasil. Ela é enorme, sabe? E o México não é um país que não tem grandes empresas. Só pra você ter uma ideia, sabe, a Claro, sabe? Telemóvel? Então, ela é mexicana. E é uma das maiores, mano, do mundo, assim. Então, cara, que desculpa esfarrapada, olha. Mano, dá zero pra ele. Mano, Chaves. Nossa, não tem nem o que falar sobre isso, sério. É só repulsa, só repulsa. Ainda andou rodando por aí um trecho de uma entrevista em que o Jacques Audiard dizia: o espanhol é a língua dos países pobres, subdesenvolvidos, dos imigrantes. Como era só um corte, eu falei: bom, tá fora de contexto, deixa eu ver qual é o contexto em que ele está dizendo isso. Assisti a entrevista inteira, consegui encontrá-la. E, infelizmente, é esse mesmo contexto. Eu estou parafraseando, mas ele, a certa altura, diz: então, a gente ficou pensando se o filme deveria ser falado em francês, deveria ser falado em inglês. Daí, não, decidimos que o filme teria que ser falado em espanhol, porque o espanhol tem 600 milhões de falantes no mundo, divididos em vários continentes. Excetuando-se a própria Espanha, é uma língua que, lógico, reflete uma herança colonial comum, mas nos milhares de sotaques e idiomas diferentes dela, reflete outra coisa também, que, por outro lado, apesar dessa herança colonial comum, existem infinitas particularidades culturais, sociais, históricas em cada um dos povos que falam o espanhol. Nada disso é levado em consideração em Emília Pérez. É uma bagunça. As falas de Emília Pérez são uma salada de sotaques, de expressões idiomáticas, de vocabulário.
É triste tanto descaso. Quando eu falo em salada, eu não estou falando da Selena Gomez. A personagem dela foi transformada em mexicana-americana, porque a Selena falou espanhol na infância, mas deixou de falar, perdeu a fluência e, coitadinha, disse: Olha, juro, eu tentei fazer o melhor possível com o tempo que eu tinha. O que eu estou falando é da absoluta falta de supervisão de algum falante mexicano de espanhol no roteiro para dizer: isso aqui não se fala no México, isso aqui não é espanhol mexicano, isso aqui é espanhol deste lugar, isso aqui é deste outro lugar e por aí vai. É muita arrogância não fazer nenhum tipo de checagem que seja. E é muita arrogância propor, ainda que em tom de fantasia e de musical, que os mexicanos aceitem a santificação de uma personagem que representa aquilo que aconteceu de pior, que acontece todos os dias de pior no país deles. Tem alguns momentos Nossa, é verdade. É como se você falasse pra Alemanha santificar você sabe quem. É bizarro isso. bons em Emília Pérez. Para ser justa, eu achei dois momentos bons. Eu gosto muito do primeiro diálogo entre o Manitas e a advogada da Zoe Saldanha. Acho uma cena bacana, bem feita, bem escrita. E eu gosto da sequência toda em que a Zoe Saldanha canta El Mal. Eu não acho que a música se sustentaria sozinha, embora ela esteja concorrendo ao Oscar de melhor canção, mas ela funciona naquele momento, para o que está sendo dito, ela funciona para a coreografia, ela funciona para a encenação muito bonita que é dada a essa cena. Em compensação, sobram momentos constrangedores no filme. É uma dramaturgia velha, vencida, de ideias velhas e vencidas. E claro, outro exemplo dessa ignorância e arrogância que cercam muito de Emília Pérez está justamente na entrevista que a Carla Sofia Gaston deu à Folha de São Paulo acusando a Fernanda Torres. Arrogância porque ela achava que ninguém ia descobrir que essa era uma acusação falsa, e o objetivo da acusação, vale dizer, era justamente fazer o pior, era tentar desqualificar a Fernanda, ou mesmo ainda estou aqui. O que nunca vai acontecer, porque nós brasileiros, os verdadeiros patriotas, vamos apoiar esse filme porque é um filme da nossa história. É um filme que fala sobre uma parte da vida do Brasil e que é um filme brasileiro ganhando muito destaque. Então, fica com a gente quando tiver o Oscar, tá? Porque a gente quer sair dessa live com 3 vezes premiada a Fernanda Torres. E não vai ser nenhuma pessoa de primeiro mundo que deve ter um chapéu do mar em casa que vai impedir isso. Das indicações ao Oscar, porque se a equipe de Ainda Estou Aqui tivesse movido uma campanha negativa contra Emília Pérez, sim, seria caso de desqualificação. Ignorância, porque nem a própria Carla, nem a coordenação da campanha se deram ao trabalho de tentar medir o clima, né? Entender o quão importante são essas indicações para o Brasil. Do ponto de vista puramente cinematográfico, eu não entendo as 13 indicações que Emília Pérez recebeu ao Oscar, nem os vários prêmios que o filme já recebeu. Ninguém entende, Isabela, ninguém entende. Olha, eu acho que nem o próprio Oscar entende. Eu acho que eu manteria a indicação à Zoe Saldanha. E do ponto de vista das atitudes, eu gostaria que um filme que diz defender a população de um país, as queixas dela, ouvisse as queixas desse país. E, no entanto, não é por acaso que o lançamento de Emília Pérez na América Latina se deu muito depois do lançamento do filme em todos os outros territórios. Repito, isso tudo me deixa muito triste. E, por outro lado, eu fico imensamente feliz que em nenhum momento a campanha de Ainda Estou Aqui ou a Fernanda Torres tenham tido qualquer atitude menos que impecável. E esse é só um dos motivos pelos quais Ainda Estou Aqui está crescendo tanto em repercussão, agora que ele está sendo visto no exterior. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de Exatamente, se você gostou desse vídeo, já mete o joinha aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? Galera, vai fazer parte da família Zeverso. E me conta o que você tá achando dessa história, porque eu tô com um asco dessa mulher tão grande, não da Isabela Boscov, pelo amor de Deus.
da Sofia Carla Gaston. Nossa, eu nem sei falar direito o nome dessa mina. Mas sabe que teve uma notícia boa hoje, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Antes de tudo, aqui, gente, a notícia que eu queria mostrar. A Netflix parou de bancar as despesas de viagens de Carla Sofia de Emília Pérez durante a temporada de premiações. Se ela quiser comparecer a algum evento promocional, terá que arcar com os próprios custos. Gente, pra Netflix parar de custear uma pessoa, um ator seu, é porque chegou longe demais tudo isso. E é com essa notícia que me deixa muito triste que eu finalizo esse vídeo.